Bom dia! Estamos recebendo aqui em nosso estúdio André Maria, casado com Roberta Borgato de Souza Maria e pai de um filho, André Felipe, economista, palestrante e autor do livro Há uma luz no fim do túnel ou Há uma luz no fim do túnel? Bom dia, André Maria. Bom dia, José Ricardo. Bom dia a todos os telespectadores desse singular programa. Um programa que, fazendo jus ao nome, fazendo a diferença, né? No momento em que a TV brasileira é motivo de muitas críticas pela falta de qualidade na sua programação, a gente tem um programa desse no domingo de manhã, começando o domingo já fazendo a diferença, com um programa com qualidade, com conteúdo, com informação e mais que isso, trazendo uma temática que não é regional, uma temática que é mundial acerca do meio ambiente. O título do seu livro nos dá duas interpretações, a exclamação e a interrogação. Fica como interpretar isso? Você faz a leitura de acordo com o seu interior. Então, se você tem um olhar interno positivo da vida, você vai ler com exclamação. Quando você chega para uma pessoa e a pessoa diz, há uma luz no fim do túnel. É aquela pessoa que acredita que a vida tem jeito. Quando você chega para uma pessoa que ela está pessimista, ela está vivendo um momento difícil, ela vai fazer a leitura como interrogação. Há uma luz no fim do túnel? Então ela tem aquele olhar com dúvida, aquele olhar negativo. Por isso nós fizemos a provocação, um livro que reúne 80 crônicas dos assuntos mais diversos possíveis. A gente fala de família, relacionamento, pais e filhos, drogas, a gente fala sobre política, enfim, um pouco de tudo. São 80 crônicas, de um total de mais de 400 crônicas que foram publicadas em jornais, em revistas e em outros veículos. André, o que levou você a juntar essas crônicas e publicar o livro? Eu sempre escrevi para revistas e jornais da nossa região, da região de Jaboticabal, para Guariba, Monte Alto, até mesmo para Ribeirão Preto. E também essas crônicas foram ao ar em algumas emissoras de rádio. Por conta disso, nós fomos acumulando ao longo de 6 anos mais de 400 crônicas, José Ricardo. E aí nós resolvemos, até por pedido de algumas pessoas, resolvemos reunir um conjunto de 80 crônicas e publicamos isso, transformamos isso em um livro. Falando sobre o eu, nós sempre estamos falando do caos que se encontra no meio ambiente, né? Mas nos esquecemos do principal agente de transformação, que é o homem. Esse caos todo, como eu falei inicialmente, o problema do meio ambiente não é um problema local, não é um problema regional, mas um problema mundial. E hoje virou moda você falar as ações voltadas para o meio ambiente. Agora, quem foi o grande agente que provocou isso? Não só, mas quem foi o grande agente? O homem, nós. Nós levamos o meio ambiente a esse caos. Quem é que pode transformar? O único agente que é racional, que é dotado de inteligência, que somos nós, seres humanos. Só nós temos a capacidade de reverter esse quadro, esse caos em que se encontra o meio ambiente. Mas a grande discussão, José Ricardo, que a gente precisa atentar é para o estado em que se encontra a nossa sociedade. Porque o ser humano, ele está, ao meu ver, doente emocionalmente. Nunca se viu tantos casos de depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico e outras doenças mais. Por isso, esse livro, o livro que você lançou, ele dá justamente essa conotação. O estado de cada um se encontra é como ele vai enxergar, interrogação ou exclamação. Exatamente. Então você vê o consumo, a procura por psicólogos, a procura por psiquiatras, e é esse mesmo indivíduo que é dotado desse monte de problemas, que somos nós, seres humanos, né? Somos doentes emocionalmente. Então você vê a quantidade de pessoas que procura médicos, procura medicina com dores, e quando chega lá não encontra as dores. Então a gente costuma brincar dizendo que tem pessoas que é uma verdadeira experiência em vida, não precisaria nem de um cadáver para você fazer a pesquisa. O indivíduo, ele é a pesquisa viva de tantas especialidades que ele procura. As dores vão andando. Quando você tem uma dor emocional, quando você está com uma depressão profunda, as dores do corpo vão andando. Aí as pessoas podem perguntar, mas o que tem a ver isso com o meio ambiente? Tudo, né? A gente fica com um olhar muito externo para o meio ambiente, nos esquecemos que o homem é uma das peças fundamentais desse meio ambiente. Complementa o meio ambiente, faz parte do meio ambiente. Ele é peça fundamental porque ele é dotado de racionalidade, dotado de inteligência. Então esse homem, na medida em que nós temos uma sociedade doente emocionalmente, como é que nós vamos ter uma grande transformação no meio ambiente? Que esse homem faz parte.
Então a transformação do meio ambiente tem que começar com o nosso lar. Havendo mais diálogo dentro de casa, André? Toda transformação, José Ricardo, tem que começar de você. Eu não posso querer ajudar a minha família, eu não posso querer transformar a minha família se eu não me transformar. Então você tem que começar menor. A gente sempre quer grandes ações. A gente sempre está querendo praticar grandes gestos. Então a gente quer fazer caridade lá fora, a gente resolve o problema do mundo. Só que nós não temos a capacidade de resolver o problema interno nosso. Nós não temos a capacidade de resolver o problema da nossa casa. Então tem gente que faz caridade para o mundo. Só que ele não consegue ter o diálogo com a sua família, ele não consegue dar atenção, carinho, amor para a sua família. Ele não consegue se entender. O indivíduo é mal resolvido consigo mesmo. Como é que ele pode querer... Ele não fortalece a sua individualidade. Não. Se você não está bem com você mesmo, se você não gosta de você, se você não se cuida, como é que você pode querer cuidar do meio ambiente? Esses e outros assuntos você encontra aqui nesse livro, Há uma Luz no Fim do Túnel, com André Maria. E também, no nosso próximo domingo, estaremos recebendo André Maria no seu quadro, que estará levando para você um pouco mais de otimismo e essa interpretação, interrogação ou exclamação. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, André. Essa mensagem, com certeza, vai tocar a muita gente nessa manhã de domingo. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, José Ricardo, agradeço os telespectadores. Quero deixar registrado o meu telefone, 32035000, que é o telefone do nosso escritório. O nosso e-mail é andremaria@andremaria.com.br, o nosso site www.andremaria.com.br. E quero agradecer esse espaço e dizer da alegria e felicidade de partilhar com vocês nesses momentos, e a gente seguramente teremos muitos momentos juntos, num programa que traz a diferença, fazendo jus ao nome, fazendo a diferença. André Maria fazendo a diferença com você.